Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o professor Antônio Lira e bom estarmos iniciando a nossa live, continuando o nosso assunto ressurreição dos mortos, não é, que a gente começou na semana passada. Quem tem nos acompanhado já desde algumas semanas atrás, começamos a falar sobre o estado dos mortos. Se você está chegando aqui agora, ainda não assistiu os outros vídeos, nós temos aí no nosso perfil, Antônio Lira Silva, você vai ver aí as outras lives que nós fizemos e você pode pegar tudo do começo, ok? Já está aí bem gravadinho. E muito obrigado por estar conosco hoje. Nessa live nós estamos fazendo aqui os últimos ajustes. Se você já chegou por aqui, nós estamos testando ainda o som, a imagem, e eu queria que você fizesse um comentário aí, dizendo se está ok, se não está, o que a gente pode melhorar aí no enquadramento, na questão do som e da imagem. Você já pode estar fazendo o seu comentário, se precisa melhorar alguma coisa. Glória a Deus, você que já chegou por aqui. Vamos então estar falando um pouco do nosso curso avançado de escatologia, enquanto o pessoal chega, não é? Então, nós preparamos o material, e é o nosso curso avançado de escatologia. Ele está dividido em módulos, e são mais de 20 horas de exposição escatológica. Se você não entende nada de escatologia, você precisa aprender. 37% da Bíblia fala nesse assunto. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse que quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não poderia se mover da forma de pensar. E outra passagem, ele falando sobre a questão da esperança, sobre a ressurreição dos mortos, ele diz que não queria que os crentes de Tessalônica fossem ignorantes no tocante a esse assunto. Então ele considerava esse assunto um assunto muito importante. Então a escatologia bíblica é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. Se você não conhece nada sobre esse assunto, ou você que já conhece gostaria de aprender um pouco mais, nós preparamos um curso, esse curso avançado de escatologia. Você vai ter acesso a ele lá no nosso site, www.pastorantoniolira.com.br. Se você rolar a barra aí para cima, você vai procurando, você vai ver aí uma chamada para o curso. Em cima tem um link, é o link do nosso site. Você pode estar clicando, dando um pulo até o site. Lá você vai ter mais informações sobre esse curso. Você vai ver lá quantas horas são, os assuntos que a gente aborda, o valor, quanto custa. Nós estamos aceitando todos os cartões de crédito também. Nós trabalhamos com boleto bancário. Se você deseja adquirir, dá um pulinho no site e você vai ser grandemente abençoado. É pago uma única vez, não é mensalidade, o curso é todo seu. Esse curso ele vai ter uma parte que nós chamamos conteúdo expansível, onde nós vamos estar atualizando constantemente o conteúdo ali, colocando mais vídeos à medida que as revelações da palavra de Deus forem chegando, ok? Nós também temos aqui lançado o nosso e-book, A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, e nós tratamos do assunto da questão dos mortos em si, se os mortos estão conscientes, para onde eles vão, se o paraíso existe, onde fica o inferno, como serão os julgamentos. Nós tratamos também de uma parte da questão de como aprender a lidar com a morte, já que muitas pessoas têm dificuldade de superar a dor da perda, que perdeu um ente querido recentemente e precisa encontrar consolo e conforto. E nós, como crentes, ministros do Senhor, temos que saber orientar essas pessoas à luz da Bíblia, para que elas possam superar o mais rápido possível a dor da perda e seguir com suas vidas. Também existe aí um bannerzinho com um link, onde você pode estar clicando e indo até o nosso site, e ali você vai ter condições de adquirir esse e-book, ok? Então, nós na aula passada, não sei quantas pessoas chegaram aqui, já deram feedback sobre a imagem aí ou ainda não? Já deram, tá ok? Beleza. Pronto, nós na aula passada, vou fazer aqui uma retrospectiva, antes da gente entrar no assunto de hoje. Na aula passada nós falamos da questão da salvação. A salvação está em curso, irmãos, na nossa vida. A salvação ela se dá em partes. É importante você aprender sobre isso. O seu espírito ele foi salvo, foi recriado,
A salvação se deu inicialmente no seu espírito e a sua alma, ela vai sendo salva a cada dia pela renovação da mente, através da palavra de Deus. Então está em curso a salvação da alma. Agora, a explicação de por que os crentes morrem ainda, apesar de serem salvos, é porque falta ser salvo o corpo. E o corpo ele vai ser salvo no arrebatamento, né? No dia do Senhor, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu corpo então, ele recebe a salvação. Mesmo aqueles que morreram em Cristo e estão dormindo no pó da terra, eles ressuscitarão com o corpo de glória. E nós, os vivos, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Hoje vamos ler esse texto de Tessalonicenses e vamos estar explicando sobre ele. Mas a salvação do corpo se dá por ocasião do arrebatamento. Naquele dia, então, nós completamos o estágio da salvação que se dá em partes. Então, a salvação está em curso. Meu espírito está salvo. A minha mente vai sendo salva a cada dia com a palavra de Deus, a nossa alma, e o corpo apenas no dia do Senhor. No arrebatamento, então, o nosso corpo é glorificado e precisamos ter todos os estágios da salvação completados. Paulo chama a questão da ressurreição do corpo como a bendita esperança. E isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Vimos também na aula passada que nós vamos ter o corpo semelhante ao de Jesus. Nós falamos sobre esse assunto, dizendo que o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e ele é as primícias dos que dormem. Então o nosso corpo ele será igual ao corpo do nosso Senhor. Se você não assistiu a aula passada, ela está disponível aí no nosso perfil para que você possa também assistir, ok? Bom, quem chegou, chegou. Eu dei um tempo aqui de mais ou menos 7 minutos. Quem não chegou vai pegar a aula em andamento, mas vai ter a oportunidade de assisti-la depois. Ok? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Como eu disse, na aula passada nós falamos sobre a salvação que está em curso e ela está se dando em partes. Então, da mesma forma, a ressurreição também, ela se dará em partes. Então eu gostaria de começar a falar sobre as divisões das ressurreições na Bíblia. Eu vou ler para vocês o primeiro texto da noite, que é o texto de João, capítulo 5, versículo de número 28. Diz assim, João 5, 28, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, falando de Jesus, não é? E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, se tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, claramente, Jesus está repetindo a mesma palavra que está em Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 2, quando ali ele vai estar falando sobre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Nota-se uma divisão daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna e outros que vão ressuscitar para a vergonha e para o desprezo eterno. Vemos essa divisão no Antigo Testamento e vemos também essa divisão nessa palavra dita por Jesus no capítulo 5, no versículo 28 e 29 de João. Eu gostaria de mostrar também essa mesma divisão em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6. É importante que os irmãos façam as perguntas, ok? Façam as perguntas para a gente poder estar interagindo com vocês daqui a pouco. A nossa salsichinha aqui, a Mel, está bem tranquila ali no colo do Lizardo. Louvado seja Deus. Ela sempre nos acompanha aqui na filmagem. Qualquer hora dessa a gente vai fazer um close aí para você conhecer a Mel, né? A famosa Mel. Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então aqui fala da primeira ressurreição, e é a ressurreição para a vida, e depois existe a outra ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Claramente existe então uma divisão, ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo.
Sendo que essa ressurreição para a vida, ela também está dividida em partes. Então vamos estudar agora as partes ou as subdivisões da ressurreição para a vida, ok? Então vamos alistá-las aqui para você. Primeiro a ressuscitar, a ressurreição para a vida foi Jesus. Vamos ler que ele é as primícias dos que dormem, ok? Jesus então foi o primeiro a ressuscitar. Ressurreição para a vida, outra subdivisão, a igreja. A igreja vai ser o segundo a ressuscitar dentre os mortos no dia do arrebatamento. Depois, nós vamos ter no livro do Apocalipse, no capítulo 11, duas testemunhas que vão profetizar. Elas também morrem e elas ressuscitam na frente de todo mundo. Então, o terceiro grupo a ressuscitar são as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Então, entramos na terceira subdivisão da ressurreição para a vida. Eu vou explicar um por um, fique tranquilo. Depois nós vamos ter o quarto grupo a ressuscitar para a vida, que são os crentes da antiga aliança, aqueles que morreram como justos no Antigo Testamento e também os mártires da tribulação. Após esse quarto grupo ressuscitar, encerra-se a ressurreição para a vida. Quem está nessa está, quem não está, está na ressurreição para o juízo, onde não existe garantia nenhuma de salvação. A salvação está destinada a todos que fazem parte da primeira ressurreição. Vou ler aqui para vocês Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, a ressurreição para a vida, ela se divide em 4 partes. Então, vamos começar a falar de uma forma mais particular de cada uma dessas ressurreições para fixar o seu entendimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo vai nos trazer então uma ordem na ressurreição. Aqui novamente nós vemos a questão de estar dividido esse tema da ressurreição para a vida em partes. Vamos lá. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo é as primícias. Primícias remete a primeiro. Não é? Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ora, se Cristo foi o primeiro, está me mostrando que vai haver outras ressurreições em seguida depois de Cristo. Então, Cristo é as primícias dos que dormem. Primeiro a ressuscitar e permanecer vivo e ressuscitar com o corpo de glória. 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Da mesma forma que Adão trouxe a morte, Cristo traz a vida, aleluia, e a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Ordem aqui, essa palavra remete, no grego, a um exército em formação, onde ali vem primeiro a cavalaria, depois vem a infantaria, é como se fosse um exército passando em revista. Essa palavra ordem remete a isso. Então Cristo foi o primeiro da lista, o primeiro a ressuscitar. E depois ele diz, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bom, é importante a gente falar, os que são de Cristo aqui se refere à igreja, porque apenas a igreja pertence a Cristo. A igreja foi comprada por preço, por sangue, e ela pertence ao Cordeiro. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Nós somos de Cristo porque ele nos comprou com o seu sangue. Então, aqui diz os que são de Cristo se refere à igreja. É o segundo grupo a ressuscitar, então, na ressurreição para a vida, que se dá em parte, se é a igreja. Eu queria te mostrar como que vai ser essa ressurreição.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai começar a tratar do arrebatamento. O arrebatamento, ele era um mistério na antiga aliança. Não existe nenhum profeta que falou do arrebatamento no Antigo Testamento, porque era um mistério. Todas as vezes que Paulo usa essa expressão mistério, está se referindo a algo que era oculto no Antigo Testamento e que agora está sendo revelado no Novo. Então Paulo diz que o arrebatamento, ele era um mistério, ok? Ninguém sabia que isso iria acontecer. Então ele vai começar a falar sobre esse dia, o dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou que morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Nota-se que Paulo, ele coloca Cristo como referência, e ele diz que da mesma forma como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim aqueles que são de Cristo ressuscitarão durante a sua vinda. E aqui no versículo 15 ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo, ele diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós, os vivos, que estivermos aqui por ocasião do arrebatamento, nós de forma nenhuma precederemos os que dormem. Então primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, e depois nós, os vivos, nos encontraremos também com Jesus nos ares, com o corpo de glória, e teremos também o nosso corpo transformado. É importante notar a expressão aqui, que isso vai acontecer ao som a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. É importante não confundir essa trombeta aqui com a trombeta de Apocalipse, que fala sobre juízo daqueles que ficaram para a tribulação. Aquelas trombetas ali não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver com a igreja. Aquelas trombetas, elas são para quem estiver passando pela tribulação. Quem tem a filosofia de mesotribulacionista diz que aquela trombeta é o sinal de que a igreja deve ser reunida com Cristo na metade da tribulação. Mas nós vemos aqui, e essa trombeta, ela não é aquela trombeta de juízo. Essa é uma trombeta de reunião dos santos, onde Jesus Cristo, ele estará reunindo o seu povo. Ok? Então não confunda com a série de trombetas lá do Apocalipse. Não faça essa confusão. Então nós vemos aqui então que vamos ter o corpo transformado e se uniremos com o Senhor nos ares, tanto quem morreu quanto os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento. Se você quiser mais informações sobre o arrebatamento, eu tenho uma série de vídeos lá no YouTube, onde eu coloco tribulação versus arrebatamento. Existe uma série lá, 2 horas, basicamente de vídeos, onde eu falo sobre a grande tribulação de uma forma mais esmiuçada. Ok? Então vamos continuar aqui. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18, Paulo vai continuar o assunto e ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. É importante essa palavra, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É importante essa palavra nos ares, porque tem muita gente que confunde segunda vinda com arrebatamento. Ué, pastor, e tem diferença? Claro que tem. O arrebatamento ocorre nos ares. Nós nos encontramos com o nosso Jesus nos ares. Arrebatamento é em secreto, ninguém sabe, não é?
ele vai acontecer de surpresa. Jesus ele vem como ladrão para arrebatar o seu povo. Segunda vinda já é diferente. Segunda vinda de Cristo, ela vem, Jesus volta após o fim da tribulação. Arrebatamento é antes da tribulação começar, para pôr a igreja a salvo de passar pela tribulação. O arrebatamento não. O arrebatamento, ele ocorre antes, o arrebatamento ocorre antes para a igreja não passar pela tribulação. Segunda vinda, ela ocorre depois da tribulação, quando Cristo volta de forma visível para o mundo. Não é em secreto, já é invisível. Lá em Mateus capítulo 24, lá diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Na segunda vinda de Cristo vai ser gloriosa. Os céus vão se abrir e Cristo estará retornando à terra para iniciar o seu governo. Ele vai encontrar a terra toda devastada por causa do período da tribulação, no qual muita gente estará morta, outros estarão completamente acabados, não haverá esperança na humanidade, porquanto o anticristo estará governando aqui durante esse período, e Cristo vem então para trazer solução para a terra. Ele vem para reinar, ele vem para governar, segundo as profecias que existem no Antigo Testamento, cerca aí de mais de centenas de profecias que mostram Jesus voltando, não é, para governar sobre a terra no final da tribulação. Então, segunda vinda, todo olho verá. Arrebatamento é em secreto. Arrebatamento é nos ares. A palavra diz aqui que o encontro do Senhor é nos ares. Segunda vinda, Cristo toca com os pés na terra. Você pode ler Zacarias capítulo 12, mostra a segunda vinda de Cristo, ele colocando os pés sobre o Monte das Oliveiras. Leia os profetas do Antigo Testamento, não tenha preguiça, e comece a prestar atenção. Existem dezenas, centenas de passagens que mostram Cristo voltando para governar. Lembra-se quando Jesus foi assunto aos céus em Atos capítulo 1, quando os discípulos ficaram olhando ele subindo, 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 e de repente a nuvem o encobriu. E apareceram dois anjos e disseram assim: varão galileus, por que estáis olhando aí para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, ele retornará. Então ele estava falando que Jesus iria retornar. Se você ler Apocalipse capítulo 19, vai mostrar a segunda vinda de Cristo. Cristo voltando conosco, com a igreja, após o final da tribulação. Apocalipse 19 mostra a gente montado em cavalo, a gente vestido com linho branco, que representa a justificação, veste limpa, veste branca, e Cristo voltando. E a voz dizia: vinde para a grande ceia do Senhor, comer carne de reis, carne de generais, carne de comandantes, falando da ceia que seria servida, falando de um conflito entre o anticristo e o nosso Jesus. Mas esse conflito vai acabar rápido, porque a palavra nos garante em Isaías que ele matará o iníquo pela palavra que vai sair da sua boca. E o anticristo, mas o falso profeta serão jogados dentro do lago de fogo no finalzinho. Então, no final da tribulação, Cristo volta de forma visível. Mas arrebatamento é em secreto, é só para a igreja, é especial, onde ele busca a igreja, põe ela a salvo de passar pela tribulação. Tribulação come solta e a igreja no céu com Cristo. Então é nos ares o nosso encontro com o Senhor. Segunda vinda, todo olho verá. Cristo volta e pisa na terra. Isso é dito por Jó, lá no capítulo 19, o versículo 25. Diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Nota-se que Jó, falando da ressurreição da sua carne, ele diz que o Redentor dele se levantará sobre a terra. Segunda vinda é Cristo pisando na terra para estabelecer o milênio, 1000 anos de governo com Cristo. Isso foi profetizado no Antigo Testamento, isso é confirmado também no Novo Testamento. Ok, meus irmãos? Então, segunda vinda é diferente de arrebatamento. Segunda vinda, todo olho verá.
Cristo pisa na terra. Arrebatamento é em secreto, é só para a igreja, vem como ladrão. E o encontro é nos ares, Cristo não pisa na terra. Ok? Vamos continuar então, lendo 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 17, para confirmar o que eu disse. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados aqui é tirado com força, no abrir e fechar de olhos, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor, nota-se, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Cristo é o primeiro a ressuscitar, ok? Depois a igreja ressuscita no arrebatamento. Lembra-se que ressurreição é espírito e alma voltar para o corpo. Então a igreja é a segunda a ressuscitar. E depois, tem mais gente? Tem! A primeira ressurreição, chamada de ressurreição para a vida, se divide em 4 partes. Cristo primeiro, depois a igreja, no arrebatamento, e depois, durante o período da tribulação, temos mais outra ressurreição aqui para a gente apontar. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo de número do 3 ao 14. Esse texto ele vai falar das 2 testemunhas. São 2 profetas da antiga aliança, que eles aparecem e começam a pregar ali no território de Jerusalém. Ok? Então eles morrem e eles também ressuscitam na frente de todo mundo. Eles, as 2 testemunhas, então, é o terceiro grupo que nós estamos mostrando hoje. Apocalipse 11, versículo 3, para você que está acompanhando em casa. Vamos lá, quem chegou aí, Adroaldo? Glória a Deus. Cléo Monteiro, grande abraço, irmã Cléo. Márcio Alexandre, isso aqui é meu sobrinho lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Marcinho, Deus abençoe sua vida, meu irmão, grandemente. Fiquei feliz aí de ver o sobrinho, também o sobrinho mais novo, não é? Aí contigo, passando as férias. Bom demais, amo vocês, hein? Gui Alves, Genilson Rodrigues, Eric José, Gilziane Bai. Um grande abraço, Gilziane. Deus abençoe sua vida grandemente. Tatiana Nascimento, nossa irmã aqui de Macaíba, sempre nos acompanhando junto com o seu esposo. Glória a Deus, nosso irmão Ulisses. Marcar lá aquele nosso passeio na praia. Vai sair, ainda nessas férias. Marcos Cidinha, Ivani Martiniano, Deus abençoe, Ivani. Glória a Deus aí por estar sempre antenada conosco. Nossa irmã Josiane, Santiago, um abraço. Irmã Josiane, Deus abençoe. Aniele Firmino, o homem das boas perguntas. Que bom que você está aqui conosco. Estava sentindo a sua falta nas outras lives. Que bom. Kelly Eusébio, Deus abençoe você grandemente. Irmã Kelly também sempre conosco. Pastor Reinaldo Vital, ali do Jardim América, aleluia, aquela igreja bem afogueada, que eu fui lá umas 2 vezes com o Marcinho, né? Uma grande bênção, pastor, tê-lo conosco. Luana Soares, Alexandre Moreira, Maria Santos, Lidiane Viana, Amilcar Queiroz, aleluia, Deus abençoe. Jodivan Liane, Carlos Jarbas e Kleber, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E bom que vocês já chegaram por aqui. Tem mais gente ali, o varão está anotando. Então vamos dar prosseguimento falando então das 2 testemunhas, e é o terceiro grupo da ressurreição para a vida, a ressuscitar. Apocalipse 11, versículo 3, as perguntas, hein? Estou aguardando. E considerei as minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Varão, desliga ali. Mas aparece depois na hora que eu vou compartilhar.
Aleluia. Aqui são ajustes técnicos. E jagerão os seus corpos na praça da grande cidade. Perdão, versículo 7. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Aleluia. Então, o texto que nós acabamos de ler mostra as 2 testemunhas profetizando em Jerusalém. Elas profetizam durante 3 anos e meio. E após esses 3 anos e meio, então, o anticristo os mata. A besta aqui é o anticristo, os mata. E eles, seus corpos ficam na cidade durante 3 dias ali, todo mundo vendo. E as pessoas se alegrando com aquilo. Depois desses 3 dias, o Espírito de vida entra nelas, elas ressuscitam, e a mesma voz que João ouviu lá no Apocalipse, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 4, também é ouvida: subir para cá. Então eles são arrebatados na frente de todos. Então as 2 testemunhas é o terceiro grupo a ser ressuscitado. Então o primeiro é Jesus, depois a igreja no arrebatamento, depois as 2 testemunhas na metade da tribulação também ressuscita. Estamos tratando, para você que chegou agora, sobre a ressurreição para a vida, ok? Pronto. Se você quiser, nós temos uma série de vídeos, ali no YouTube, as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Nós gravamos 7 vídeos ali, e você pode estar assistindo só sobre as 2 testemunhas. Tem um artigo também lá no meu site, onde eu falo quem são as 2 testemunhas, ok? Para a tua edificação. Quem ainda não visitou o meu canal é PR Antônio Lira. Bota no YouTube e lá tem vídeos excelentes para edificar a sua vida, ok? Então vamos para o 4º grupo que ressuscita para a vida, não é? Bom, o 4º são os crentes da antiga aliança. Eles precisam ressuscitar. E essa ressurreição, ela não é junto com a igreja. Por que não é? No arrebatamento. Porque Deus vai tratar com Israel durante o período da tribulação, ok? Deus trata com a nação toda durante o período da tribulação. E a ressurreição dos crentes da antiga aliança, ela ocorre depois da tribulação. Porque Deus está tratando com Israel durante esse período. Nós temos aqui o texto que mostra: e havia esperança na ressurreição dos mortos, e também dizendo que Daniel iria descansar até um dia em que ele iria ressuscitar e receber o seu galardão. Isso está em Daniel, no capítulo 12, versículo do 1 ao 3, que diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação de Israel, que está se referindo, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, o povo judeu, que ele está se referindo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Só uma chave aqui para te ajudar na interpretação da Bíblia. Miguel, o arcanjo Miguel, ele tem conexão direta com o povo judeu, ok? Ele é o protetor da nação judaica. Então esse texto aqui, quando se refere ao povo, está se referindo ao povo judeu que passa pela tribulação e que se converte no final, como está em Zacarias capítulo 12, que lá diz que do menor ao maior vai se converter a nação toda. Isso Paulo também trata em Romanos capítulo 11, quando ele diz
que os ramos naturais que foram cortados serão enxertados na videira. Amém? Então Paulo trata da conversão nacional dos judeus. Então no versículo 2 ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ele diz, uns para a vida eterna e outras para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. O versículo 13 de Daniel 12 diz assim: tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e ganharás o teu quinhão ao fim dos dias. Então existe uma promessa clara de que os judeus deveriam ganhar também o seu galardão, o seu quinhão. E nós cremos que seja a ressurreição dos mortos no fim da tribulação, quando Jesus voltar e ele tratar com os judeus, os crentes da antiga aliança ressuscitam. Isso é bem provado em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus 8, 11 diz: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa expressão reino dos céus aqui é uma expressão usada por Mateus para causar menos impacto nos judeus, para fazer com que os judeus aceitassem a sua mensagem. Para quem não sabe, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Nele, por várias vezes, você vai encontrar a expressão para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias. Mateus está tentando convencer os judeus que Jesus é o Cristo. Ele usa a expressão reino dos céus e não reino de Deus, como os outros evangelistas, porque se ele botar reino de Deus, os judeus eles poderiam pensar que ele estaria usando o nome do Senhor em vão, aleatoriamente, de qualquer maneira. Porque o rabino judeu, quando ele iria escrever, os escribas judeus, quando iam escrever, copiar os textos do Antigo Testamento, quando parasse na palavra Deus, quando chegasse na palavra Deus, Yahvé, ele parava. O Elohim, ele parava e ele então ia tomar banho, depois voltava e continuava escrevendo. Se naquele texto tivesse 15 vezes a palavra Deus, ele tinha que tomar banho 15 vezes. Ele considerava essa palavra muito importante e não poderia ser dita aleatoriamente. Então, Mateus, pensando em ganhar os judeus através da sua biografia de Jesus, ele tratando ali da morte, vida e ressurreição de Cristo, para poder ganhar os judeus, então ele resolveu usar a expressão reino dos céus, que é melhor do que reino de Deus. Por isso que ele usa essa expressão. Mas aqui diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto faz uma clara menção do reino de Deus aqui na terra, quando isso vai acontecer durante a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo retornar à terra, então, após a sua segunda vinda, o próprio Isaque, o próprio Jacó e Abraão, após ressuscitarem dentre os mortos, eles irão se sentar à mesa com muitos do Ocidente e também do Oriente. É importante, queridos, entender uma coisa. A igreja, ela é muito importante. Deus continuou o plano dele na terra através da igreja, mas Deus jamais se esqueceu dos judeus. A igreja, ela vai para o céu durante 7 anos, mas depois volta, porque Deus, ele quer cumprir coisas, ainda promessas que foram feitas, alianças que foram feitas com Abraão. Existe aliança com Abraão, onde ele disse que o próprio Abraão iria possuir a terra do Negueb até o Eufrates. Ele iria tomar posse da terra. Também ele próprio iria tomar posse da terra após a ressurreição, porque essas terras nunca foram completamente de Israel, nem na época do rei Salomão. Não é? Então, quando que Abraão vai tomar posse dessa terra? Após a ressurreição dos mortos. Está na cara o texto que a gente leu aqui, que Abraão ressurgirá dentre os mortos e vai tomar posse da terra, porque essa foi uma promessa. Deus disse a ele: eu darei a ti e a tua descendência. Então, Abraão estava incluído nessa promessa e precisa ressuscitar para tomar posse.
é da sua herança. Também os patriarcas, que a gente leu aqui, Isaac e Jacó, ressuscitarão. Há promessas também feitas a Davi. Deus disse, jamais deixará de ter um descendente seu no trono. Então Jesus é descendente de Davi e precisa sentar no trono para governar. O trono de Davi não é no céu, é na terra. O céu está ao trono de Deus. Então nós estamos falando de um governo diretamente de Jerusalém. Precisamos estudar mais a Bíblia, um pouco mais a fundo e conhecer todas essas coisas, essas questões, para que a nossa escatologia fique bem afiada. Tá bom? Então estou te mostrando aqui que vai haver ressurreição então dos judeus, dos crentes da antiga aliança, Davi, Isaac, Jacó, Abraão, José, todos os crentes da antiga aliança ressuscitam também, irmãos, para a vida. Essa ressurreição acontece durante a segunda vinda de Cristo, no fim da tribulação, onde Cristo vai estabelecer o seu reino milenar, o milênio. Ok? Então vamos lá, ressurreição para a vida. Primeiro Cristo, depois a igreja no arrebatamento, depois as duas testemunhas na metade da tribulação, depois os judeus no final da tribulação e também junto com os judeus tem outro grupo aqui que são os mártires da tribulação. Quem são os mártires da tribulação? Ora, aquelas pessoas que se converteram durante a tribulação. E vai haver salvação durante a tribulação? Nós temos provado aqui que sim. Ali no capítulo 7 de Apocalipse, 144 mil judeus se convertem após a saída da igreja. Esses judeus convertidos, 144 mil ao todo, começam a grande pregação, certo? Então, vai haver salvação. Se você for um pouco mais para baixo, no próprio texto, ali vai dizer uma pergunta que é feita: quem são estes, de onde vieram? Estes que vestem vestes compridas de branco, têm palmas nas mãos. É feita uma pergunta ao ancião, e o ancião responde: quem são estes, de onde vieram? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então vai haver salvação durante a tribulação, isso é comprovado ali no texto de Apocalipse. E existem também os mártires da tribulação, que são aqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. E eles precisam também ressuscitar, e a ressurreição deles é junto com os crentes da antiga aliança, após a segunda vinda de Cristo, depois da tribulação, quando Cristo voltar visível aos olhos de todos. Isso vai acontecer ali em Apocalipse 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nota-se que o reinado de Cristo é na terra, queridos, por 1000 anos. Jesus vai reinar aqui. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então nota-se que existe uma divisão. A ressurreição para a vida, ele vai dizer que esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que se dá em 4 partes. Cristo primeiro, depois a igreja, no arrebatamento, depois as duas testemunhas, depois os crentes da antiga aliança, junto com os mártires da tribulação. Fecha-se a primeira ressurreição. Ele diz: sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, a segunda morte não opera sobre estes que tiveram parte na primeira ressurreição para a vida, que se dá em 4 partes que nós vimos aqui. Cristo, a igreja no arrebatamento, as duas testemunhas na metade da tribulação, os crentes da antiga aliança no finalzinho da tribulação, juntamente com os mártires da tribulação. Eles ressuscitam para a vida. Fecha-se a primeira ressurreição. Quem tiver nessa, está. Quem não tiver, só a mão de Deus, meu irmão. Porque nós vamos falar agora da última ressurreição, que é a ressurreição para o juízo. Lembra-se que nós lemos o texto de Jesus
em João 5:28, que os mortos ouviriam a sua voz e aqueles que tivessem feito o bem ressuscitariam para a vida, que se dá em 4 partes, e aqueles que tiverem feito o mal para a condenação eterna ou para a ressurreição do juízo. Eu queria ler com você aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, a partir do 14, do 12, não é? Perdão, vamos ler a partir do 12. Boa pergunta, vou responder já já. Boas perguntas. Glória a Deus. Estarei respondendo já já. Vamos continuar aqui e já já respondo as perguntas. Luana Soares fez a pergunta: só haverá salvação na tribulação para os judeus? Excelente pergunta. Depois você botou: o Espírito Santo vai estar na tribulação? Foi ela que fez, Luana, também? Essa outra fez essas 2 perguntas? Campeã, Luana Soares. E logo 2. Tirou o atraso, né, Elisade? Glória a Deus. Já vou responder. Então vamos falar aqui, para a gente terminar o assunto, sobre a ressurreição para a condenação eterna. E eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 12, que diz assim: e vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro. A partir da outra semana a gente vai falar aqui sobre juízo. E nós vamos falar sobre esse livro aqui. Abriu-se o livro da vida e abriu-se outros livros, né? Que livros são esses? Estaremos falando aqui na próxima segunda-feira sobre os julgamentos, os tribunais. Vamos lá. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É impressionante porque os livros serão abertos, os mortos vão ressuscitar, o mar vai dar os seus mortos. Se alguém foi cremado, né, ficou todo queimadinho, virou cinza, vai ressuscitar? Vai. Vai ressuscitar completamente. Se Deus teve poder para ressuscitar Lázaro depois do corpo estando em decomposição, então se tiver só a caveira vai ressuscitar, quanto mais se foi cremado, o que for. Não adianta. Se tiver sem a cabeça, sem os braços, um braço aqui, outro lá na Austrália, vai voltar de novo para o corpo, amém? Durante essa ressurreição para a morte, a gente vai ver aqui, o corpo vai ser completamente reconstituído. Por que a necessidade da ressurreição, até mesmo para aqueles que vão ser condenados ao lago de fogo? Por que essa necessidade? Porque quando esse homem e essa mulher pecou o corpo todo, não é? Todo o corpo. Espírito, alma e corpo da pessoa, o ser por inteiro. Todo o ser da pessoa pecou, espírito, alma e corpo. Por isso, vai prestar conta o ser da pessoa por inteiro. Tá bom? Então, é importante, eles vão ressuscitar e nota-se que aqui não há nenhuma possibilidade de salvação. Eles já ressuscitam e eles são jogados para dentro do lago de fogo. É aberto os livros para não dizer que não está cometendo nenhum engano. Na semana que vem, nós estaremos tratando do juízo eterno, os julgamentos. Como será o julgamento da igreja? A gente vai falar, a nossa salvação está em jogo? O tribunal de Cristo como será? O que são os galardões que a gente vai receber? É corpo de glória? O galardão é posição hierárquica no reino que está por vir? Esse galardão é riqueza, é dinheiro? O que são os galardões distribuídos para a igreja? Olha, a gente vai ver também quem é o homem que está sentado nesse trono para julgar. Quem é o ser? É Deus? É Jesus? Quem é? Esses livros aqui, o livro da vida e esses outros livros que aparecem. Então estaremos tratando desse assunto. Uma pergunta que eu vou deixar. Se eles já estão condenados aqui, por que então eles vão ser julgados? Essa é uma boa pergunta, não é? Então eu só vou responder na outra semana.
quando a gente estiver falando sobre os julgamentos, o juízo eterno, que eu acho que deve dar também 2 aulas, né? Dessa de 1 hora, mais ou menos, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos o nosso e-book, A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, onde ali tem uma parte de texto, onde você vai ter acesso a todas essas informações e quase 4 horas de vídeo, onde nós vamos estar falando sobre as ressurreições, sobre o paraíso, sobre os mortos, se tem consciência, se não tem. Então esse e-book está extraordinário, ele também tem uma parte em vídeo e você pode estar adquirindo ele. Aí embaixo, rolando para cima a barra, tem um bannerzinho com o livro, com a foto do livro, e em cima tem o link do site, www.pastorantoniolira.com.br. Você clica aí e vai ser direcionado ao meu site. Ou você bota aí no browser do seu navegador, www.pastorantoniolira.com.br. Perdão, dê um pulo até lá no site. Lá nós temos também o nosso curso avançado de escatologia. Também você pode estar adquirindo para você poder se aprofundar na escatologia bíblica. Aqui nós estamos dando só uma palhinha, não é? Do que é escatologia, mas o nosso curso avançado, a gente caprichou, o conteúdo está excepcional. Você tem a chance aí de estar fazendo um curso que vai te tornar um especialista no assunto. Então é muito importante também você adquirir esse curso, se assim quiser, se aprofundar nesses temas tão importantes para o reino de Deus. Glória a Deus, eu vou tomar uma aguinha aqui e já vou começar a responder as perguntas. O negócio aqui é show de bola, tem aguinha gelada, tem até um guardanapozinho para o ministro poder enxugar. Aqui é top das galáxias. Cheguei aqui, o camarada começou a fazer aqui um churrasquinho na grelha pra gente comer. É uma benção. Se quiser participar da próxima gravação, entra na fila aí. Não é, varão? Uma benção. A gente está bem abastecido. Daqui a pouco a gente vai começar a gravar outras coisas aqui, então a gente está bem abastecido. Aqui não para, né? A turma aqui trabalha com força. Glória a Deus por você que chegou aqui na nossa transmissão. Deus abençoe você. E é muito bom tê-los aqui. Então vamos para as perguntas, não é? Ressurreição dos mortos, então eu terminei. Ressurreição para a vida se divide em 4 partes. Cristo, a igreja no arrebatamento, as 2 testemunhas, na metade da tribulação, os crentes da antiga aliança, junto com os mártires da tribulação, ressuscitam no final da tribulação, ok? Então nós temos a ressurreição para a vida, dividida em 4 partes. Ressurreição para o juízo, uma única parte. Eles ressuscitam para a condenação eterna. Termina-se as ressurreições. Ok? Vamos lá, antes de responder as perguntas, se você tem pergunta para fazer, aproveite. E Luana Soares fez 2 aqui, eu vou responder já já. Jefferson Nascimento, um grande abraço, meu irmão Jefferson. Leandro Sikorski, nome bonito, hein, varão? Deus abençoe sua vida grandemente, meu irmão Leandro. Rita Araújo, Sueline Cássio, grande abraço. Rafael Reis, forte abraço, varão. Deus abençoe. Josaildo Filho, grande abraço, meu irmão Josaildo. Deus continue abençoando sua vida. Aninha e Sérgio Silva, Deus abençoe grandemente. Daíse Bonfim, minha irmã Daíse, grande ajudadora ali na obra de Bela Vista. Deus abençoe você sempre. Beth, Yara Alves Ferreira, Luiz Cláudio Castro, João Vanderlei Toscano, meu irmão Toscano, um grande abraço, meu irmão. Deus lhe abençoe. Adriana Lira, minha amada esposa, um grande abraço. Amo você. Paul Cleveland, rapaz, quanto tempo que não ouço esse camarada. Paul Cleveland, grande homem de Deus. Paul, um grande abraço. É aquele croquete lá de Xerém que você fazia. Ainda continua fazendo a receitinha. Rapaz, ali é uma benção, hein? Vai divulgar a receita ou não vai? Pra gente poder fazer aqui no Nordeste. Meus amigos experimentares. Croquete de primeira. Tinha de frango, de carne. Meu amigo, comesse um croquete daquele, tinha que comer a caixa toda, né? Né, Paul? Uma grande delícia. Um grande abraço em você, Suelen. Deus abençoe as crianças. Eu sei que chegou, a família cresceu, né, Paul? Deus abençoe, meu irmão. Grande saudade daquele tempo. Meu amado irmão Saulo Stan. Meu irmão Saulo, Deus lhe abençoe grandemente. Tu és uma referência para nós. Nós que adoramos estudar escatologia.
tu és uma grande referência. Priscila Oliveira, Deus abençoe minha irmã Priscila. Cláudia Rodrigues, Adna Varela. Eita, Adna, Deus abençoe, Adna, você, João e sua família. Fico muito feliz com o progresso de Cleif, né? Nas Forças Armadas. Deus abençoe. Ranilson Maurício, está conosco. Nosso irmão Ranilson. Um grande abraço para você, para a Jeane, para a Ranilcinho, para os seus filhos, para toda a família. A família está aumentando. Glória a Deus. É para março, não é? Está chegando aí mais um varãozinho. É bênção. O Alisson Barros, nosso irmão Alisson aqui de São José. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Continuem aí firmados na rocha. Vamos responder a pergunta então, sem mais delonga. Luana Soares fez a pergunta para nós. Só haverá salvação na tribulação para os judeus? De forma nenhuma, minha irmã Luana. A salvação ela vai estar aberta para todos. Ela começa com os judeus. É importante nós imaginarmos o seguinte: a igreja não é a última Coca-Cola do deserto. Eu sei que durante muito tempo nós focamos tanto em sermos igreja e a gente se esqueceu que Deus é um Deus que cumpre promessas, não é? Deus ele fez promessas a Abraão pessoalmente. Ele disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu darei a você, Abraão. E é a sua descendência, essa terra aqui, para vocês possuírem. E essa promessa precisa ser cumprida. Se você não gosta de ler, vocês não gostam muito de ler o livro do profeta Ezequiel, eu gostaria de recomendar que você lesse a partir do versículo 37, e ali vai mostrar a restauração de Israel como nação. Olha, Israel estava longe da sua terra 1878 anos, fora da sua terra. Foram expulsos pelo mundo no ano 70 da nossa era. O general Tito invadiu Jerusalém e os judeus foram dispersos pelo mundo, ok? Então eles ficaram até 1948, ou seja, do ano 70 até 1948 fora da sua terra. Isso dá 1878 anos fora da sua terra. Ossos sequíssimos, não é? Impossível rejuntar esse povo. Ezequiel 37 fala desse período onde o povo judeu iria voltar de novo para Jerusalém. E isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto judeu. O mundo então resolveu devolver ali o território de Israel e os judeus voltaram do mundo todo, cada osso se unindo ao seu osso. Quem gosta aí do texto de Ezequiel, a aplicação correta do texto é isso. Eles estão voltando, cada osso ao seu osso se unindo. E depois começaram a criar peles. Isso foi na Guerra dos 6 Dias, onde as nações árabes, Israel tinha acabado de voltar a ser nação. Com pouco tempo ali, eles vieram contra Israel para destruir. Tu já pensou? Só se fosse um propósito muito forte, não? Para eles acabarem de se reunir, nem exército tinha. E eles resistiram e conseguiram ficar na terra. Deus tem um plano com Israel, forte para ser cumprido ainda, por causa de promessas que foram empenhadas. Então o povo judeu está lá até hoje, com o cumprimento da profecia de Ezequiel 37. Durante essa guerra dos 6 dias, criou-se pele, tendões e músculos, ok? Agora, falta ainda o fôlego de vida. Falta ainda eles nascerem de novo, porque rejeitaram o Messias. Isso vai acontecer no finalzinho da tribulação, né? Quando Jesus voltar, toda a nação se converte. Mas você me fez a pergunta se só os judeus vão se salvar na tribulação. Eu fiz esse discurso todo aqui para te mostrar que quando a tribulação começa, no capítulo 6 de Apocalipse, logo no capítulo 7, aparece esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e eles começam pregando a palavra durante esse período, ok? Durante a tribulação. Então o fato de Deus selar 144 mil judeus já tem que começar a me sinalizar que a tribulação ela tem um destino. A tribulação ela tem um destino de julgar as nações ímpias e também trazer juízo sobre a nação judaica, por eles terem rejeitado o Messias. Tudo tem um preço a ser pago, ok? Então haverá um julgamento também na cidade de Jerusalém, que é a meretriz de Apocalipse. Então a cidade vai ser julgada, os judeus vão ser julgados, e o anticristo ele é um instrumento de Deus para julgar a nação. Ok? O anticristo então, ele julga a nação de Israel, e ele também julga o mundo, ajuda nesse julgamento aí. Então é a peça de manobra, o próprio anticristo.
Mas, queridos, vai haver salvação também de outros povos, porque a palavra de Deus vai ser pregada a todas as nações. Ok? Então, quem ouvir a mensagem vai se converter ao Senhor. E se inclinar o coração vai se converter ao Senhor. E após essa pessoa se converter, eu só não tenho referência para dizer que vai haver dons do Espírito Santo operando nesse período. Eu não tenho nenhuma referência, mas tem referências de que vai haver conversão e salvação. Uma oferta de salvação para todos, ok? Agora, quem se converter nesse período vai ser muito perseguido, né? O anticristo vai estar aí para matar qualquer um que testemunhar de Jesus e que estiver adorando outro Deus a não ser o próprio anticristo. Então, segura aí, porque é um período terrível. Então, vai haver conversão também para outras nações. E o Espírito Santo precisa estar na tribulação. Aqui as perguntas foram feitas. Excelentes perguntas. Parabéns aí a Luana Soares. Excelentes perguntas. Bom, o Espírito Santo precisa estar na tribulação por quê? Nós lemos na Bíblia que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então precisa do Espírito Santo convencer o homem. Nós só estamos convertidos hoje porque houve um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. E durante a tribulação não vai ser diferente. É preciso que o Espírito Santo esteja aqui para convencer os homens. Já leram em Coríntios, Paulo falando que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, precisa da pessoa do Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que defendem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, mas isso é impossível. Como podemos tirar alguém que é onipresente? É impossível tirar um Deus onipresente. O Espírito Santo é Deus e ele está em todo lugar. É difícil tirar um homem desse, ele de algum lugar. Ok? E precisa dele para convencer as pessoas que vão se converter durante a tribulação. Já está provado aqui no capítulo 7 de Apocalipse, que nem eu citei, que vai haver salvação durante esse período da tribulação. Então o Espírito Santo é importante que ele esteja aqui. Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, eu tenho um vídeo e um artigo lá no meu site, não é? O Espírito Santo vai ser retirado da terra? Foi uma pergunta que eu fiz. E tem a resposta. Tem uma série de vídeos também no canal, lá no YouTube. O Espírito Santo vai ser retirado da terra. Também você pode ler o artigo ou também assistir os vídeos. Nós estamos realmente preparando um conteúdo que realmente venha atender a necessidade dos irmãos. Estamos procurando, você pode dar sugestões aqui de vídeos para a gente tratar aqui de assuntos. É muito bem-vindo você colocar sua sugestão aí nos seus comentários. Olha, pastor, faça um vídeo sobre esse assunto e a gente aqui vai estar atendendo pedidos à medida do possível, ok? Muito obrigado, Luana, suas perguntas foram muito importantes. Mais alguém fez pergunta? Bom, terminei aqui a nossa live, dá um pulinho no site, veja lá o nosso curso avançado de escatologia. Agora é avançado mesmo, não é aquela coisa para tapar buraco não. Nós fizemos um conteúdo de qualidade, irmãos, gravamos em estúdio, tá uma grande bênção. Lá você vai aprender escatologia sendo guiado e conduzido pela mão, ok? Lá você vai poder fazer perguntas para nós, tem questionário para você responder, se você quiser recebe o diploma. Então nós caprichamos, são mais de 20 horas de conteúdo escatológico, você pode estar indo até lá. Baratão Bike está assistindo. Quem? Baratão Bike. Baratão Bike. Esposo de Adna. Sim, rapaz. Sim, um grande abraço aí pro meu irmão João, hein? Grande abraço, João. Deus abençoe grandemente sua vida. Glória a Deus. Que bom, João, alcançar você através dessa transmissão ao vivo. Mais alguma pergunta? Mais alguém chegou? Tiago Felipe. Tiago Felipe, parabéns aí por ter chegado na nossa live. Deus abençoe. Terminou? Pronto, queridos. Então fiquem na paz de Cristo. Semana que vem a gente volta com o assunto juízo eterno. Vamos falar sobre todos os julgamentos que vão acontecer. Ok, amados? Fiquem na paz. Siga lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Também dê um pulo no nosso canal no YouTube. Tem vídeos lá com força para abençoar a sua vida. Fiquem na paz e até a próxima.